Boa tarde. Agradecida, Luiz. Boa tarde, Antônio. Sejam bem-vindos. Boa tarde, bom dia. Estamos começando, então o Luiz está sendo o guardião do tempo. Vamos acordar o tempo? 5 minutos? Precisar algum tempo a mais ou 3 minutos? Como vocês veem melhor? Gostariam de fazer um acordo de 3? 3? Certo? Então, se precisar de mais, é só fazer a solicitação, tá certo? Então, Luiz, combinado. E quem poderia ser o guardião ou guardiã das mãozinhas para fazermos a organização das perguntas? André? Vai ser o nosso guardião das mãozinhas? Ai, que bom. Então, já temos organizado. E na última conversação que nós tivemos, amigo Zé, o amigo Zé tinha ficado de falar sobre a questão até do material que estaria enviando. O André, agora ele fez essa pergunta, ele pode até fazer essa pergunta diretamente, porque seria começo da organização, né, com relação à formação das armas. Bom, então, estou repassando. Então, se me derem, não 3 minutos, mas 5 minutos, talvez, eu possa responder a essa questão. Eu talvez preciso lembrar que estes encontros, eles são a preparação de um vasto projeto. Até ao dia 17 de fevereiro, ou seja, mais 3 encontros, creio, nós iremos tirar dúvidas ou aumentá-las, não sei, e sobretudo tomar uma decisão ética de fazer. Aderir àquilo que nós estamos a propor, criar as suas assembleias, as suas escolas ou turmas de piloto, as 2 vias estão abertas, pais, professores, comunidades. E eu preciso de, antes de falar propriamente do material que posso ensinar, eu preciso de repetir uma ladainha que já devo ter dito 10.000 vezes, no mínimo, nos últimos 50 anos. É que muitos já escutaram, vós já escutaste, não sei o quê. Não atualizado. Mas eu penso que a maioria não escutou, ouviu, porque não fizeram absolutamente nada e, portanto, não escutaram. E a ela volto muito rapidamente para explicar a documentação. Aquilo que vai acontecer este ano, 2024, não é mais do que um processo formativo, mas no qual se vai fazer aquilo que nos propomos fazer. Não é um processo formativo tradicional, de habitação da teoria da ação. Então, quando me perguntam qual é o primeiro passo, é entrar naquilo que eu chamo um ciclo de iniciação, que é muito semelhante àquilo que na Ponte nós tínhamos, mas mais abreviado. E qual o primeiro passo? É tomar a decisão ética, meus amigos. É tomar a decisão ética. Quando eu escuto pessoas que gostam imenso dos alunos, que amam a profissão e tal, eu pergunto se garantem o direito à educação. Então o primeiro passo é tomar essa decisão que leve a que realmente se garanta o direito à educação a todos. Isso é possível. Depois é um ciclo formativo que passa pela desformação, não é? Que é a desformatização, quando nós estamos formatados, transformação. Há muita gente que fala de escolas transformadoras, eu não vejo nada nenhum, mas pode ser que haja, só que eu sou estrábico e vejo muito mal. Passa por imersões naquilo que achamos blocos de referência. Estão aqui 2 pessoas que podem fazer isso. Passa por mudanças profundas e, sobretudo, pela reelaboração da cultura profissional. E, eventualmente, pela inovação. Então, o que acontece nesse primeiro ciclo de iniciação, é a transição. Não é entre a instrução e a aprendizagem e comunicação, isso já era, não temos que separar nem transitar, temos que juntar aquilo que é útil em cada um dos paradigmas. Quando eu falo de transição, falo de transição de dador de aula para professor.
da dor de aula para professor. Eu desde já peço desculpa porque, mesmo falando com gente como vós, que eu creio que escutam, que estão com a melhor boa vontade, que são ótimas pessoas, eu, cada vez que eu falo isto, eu já fico, quando eu por mim estou a falar alto, é chato, eu não consigo. A serenidade já perdi. Então, nós vamos tentar a reelaboração cultural para passar da dor de aula para o professor. É um ciclo de iniciação. E para isso, o dador de aula, ou o professor em estado inicial, são muito provocatórios, eu sei, vai ter que fazer 7 perguntas fundamentais. 7 perguntas. Isto tudo vai ser retomado quando no dia 24 de fevereiro começarmos a fazer. 24 de fevereiro, nem mais um dia. Porque é depois do carnaval. Até o carnaval. As 7 perguntas são: porque aprendemos, quando aprendemos, onde aprendemos, com quem aprendemos, com o quê, como sabemos que aprendemos. É fundamental a pessoa saber isso. Não é? Depois vem 7 obstáculos depois de tomar a decisão ética e de começar a fazer. Eu estou a avisar que aqueles que no dia 24 começarem a fazer, não vai levar uma semana que vão ter obstáculos para afrontar. E os 7 obstáculos são fundamentalmente: o primeiro, eu, Zé Pacheco, a minha cultura pessoal e profissional. Depois, o outro. Né? Como eu tenho dito, o maior aliado de um professor é outro professor e o maior inimigo do professor que faz diferente é outro professor. Depois, o aluno, porque é individualista, porque não faz perguntas, porque quer aula, sala de aula. E sobretudo no ensino dito superior. Eu encontrei alunos assim. Depois a família, a sociedade, que pensa que a escola tem que ser como sempre foi, a formação de professores que é miserável, os áulicos, isso depois terei de explicar bem o que é, mas é o sistema de castas, compreende? E sobretudo as castas nas ciências da educação, em que nada, não vou entrar, senão... E finalmente o sistema que impõe autoritariamente regulamentações que nada têm a ver com a lei de bases, mas que impõem. E aí a burocracia impera e os professores cedem com medo de perder o emprego. Mas isso não são professores, são dadores de aula. Depois de todos esses obstáculos, aparecem 7 soluções. Lógico. As 7 soluções são muito simples. Primeiro, aprender a conhecer. Os 4 pilares da educação da Unesco, mas transformados em educação de professor. O primeiro pilar da Unesco é aprender a conhecer. Então, o professor que aprende a conhecer a história da educação, que aprende a conhecer as psicologias da educação, que aprenda a conhecer a sociologia, a antropologia, que aprenda tudo aquilo que é preciso aprender, a epistemologia, metodologia, que aprenda. Vai ter todo o tempo para aprender. Depois, ainda nas 7 soluções, aprender a fazer. Lógico. Ter muitas ideias, saber muita teoria, não quer dizer que... Depois, também, aprender a ser professor. Né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser. E depois aprender a conviver. Porque a profissão de professor não há de solitário, não há de solidário. E depois aprender a desobedecer, quando necessário. Eu sei que alguém aí pensa que eu sou doido, que entro pela desobediência civil, por dar aquela palha. Não. É a última instância, a última das últimas, e quem dera que não seja preciso. Aprender a desobedecer. Aprender a desaprender e a reaprender. É a 6ª. E aprender a desaparecer depois, para não deixar ninguém independente. Depois destes 3, destas aprendizagens, destes obstáculos, enfim, vem o ciclo de desenvolvimento, que eu presumo que comece em setembro. Portanto, vai haver 2 períodos, um que vai até julho, depois de agosto estamos quietinhos, ou melhor, as escolas continuarão no Brasil, mas estaremos em Portugal é impossível, porque ainda há ano letivo, ainda há férias escolares, ainda há essas tretas todas, não é? Em 2025 não vai haver ano letivo, nem calendário escolar, dessa porcaria, desculpa falar assim, já chega. Volto a pedir desculpa da minha maneira de falar. Então, a partir daqui, penso que terei utilizado o dobro dos 3 minutos e agradeço ao amigo Luís ter-me consentido. Passo para vós a bola para que façais perguntas.
Se não houver perguntas deste lado, eu tenho perguntas deste. Nós estamos, volto a dizer, na preparação de um vasto ciclo de transformações, mudança. Um vasto ciclo, que talvez só termine daqui por 20 anos, mas que vai ter a fase de iniciação em 24 e a fase de desenvolvimento entre 25 e 28. Tenho dito. Juliana Lima de Souza levantou a mão. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui no sábado. Eu peço desculpa pela indelicadeza da minha câmera desligada, mas eu não estou podendo abrir agora. Eu só retomando do encontro passado, porque eu tinha levantado a mão e o nosso tempo tinha esgotado, então eu anotei as perguntas para fazê-las hoje. O senhor, no encontro passado, tinha informado que existia uma meta de criar 50 arcas regionais em Portugal, em princípio. Enfim, se eu entendi direito. Aqui no Brasil, existe também alguma meta relacionada a número de arcas? Uhum. Eu faço no Brasil, Perdão, professor. presumindo que em Portugal sejamos 10 milhões e no Brasil 210 milhões, logicamente temos que multiplicar por 20. Ou seja, no mínimo, nas regiões brasileiras, no mínimo, haverá perto de 1000. Porque as arcas regionais são agregações, não é? Federações de pequenos projetos que se juntam para sobreviver financeira, legal e cientificamente. Então o Brasil tem 21 vezes a população portuguesa, tem 2 milhões e 400 mil professores, tem escolas com 10 mil alunos. Então não podemos estar a pensar nessa escala em Portugal. Em Portugal, uma escola que tenha 500 alunos é uma escola de média dimensão. Uma escola brasileira que tenha 500 alunos é uma escola pequenina, não é? Então, vamos ver se já há algumas iniciativas de ARC, embora tenhamos que nos organizarmos também. Há um tempo que eu gostaria de ver hoje convosco sobre isso. Já há várias em Portugal, no Brasil também estão a criar-se, mas nós precisamos muito bem de perceber o que é isso, não é? O que são as assembleias, não é? Como é que funcionam, o que é uma mesa, tudo isso que é necessário para que não criemos mais uma coisinha que não vai servir de nada, não é? Desta vez nós temos mesmo de criar essa organização minimalista que possa proteger os projetos e fazê-los desenvolver. É isso, não é? Então no Brasil vão ser muitos. Eu penso que não vai chegar a 1000, mas pelo menos uns 500 vai haver, com certeza. Aqui há um tempo atrás eu tentei no Rio Grande do Sul pedir sugestões, ainda não se falava das assembleias, mas queriam fazer na altura, já nem sei como é que eles chamavam, as coordenações e tal, a partir dos projetos que já existiam, cerca de 50 e tal projetos no Rio Grande do Sul. E eu propus criar 2 projetos. Projeto de litoral e projeto interior. Eles começaram-se a rir e disseram, desculpa lá, você não imagina o que é o Rio Grande do Sul. E não. Né? Desde o Pampa até às Missões, quer dizer, há pelo menos uns 10 biomas, uns 10 núcleos regionais humanos que têm direito a ter uma identidade própria e a organizar-se, neste caso, numa arca própria. Então, se nós pensamos que o Rio Grande do Sul vai ter uma dúzia de regiões, tu imaginas 27 regiões que nós temos no Brasil, multiplica, vai logo. São Paulo, por exemplo. São Paulo, só a cidade, e as proximidades têm 20 milhões. Repara, São Paulo, se nós pensamos em 50 em Portugal, temos que multiplicar por 20. Não é? Nós vamos ter que ter muita paciência também, muita capacidade de perceber que vamos ter que utilizar o bom senso e quantificar essas arcas em função de um número crítico que permita que internamente as arcas decidam e que comuniquem com a Assembleia das Redes as suas decisões. Porque cada escola tem a sua autonomia, cada arca tem a sua autonomia, cada ser humano tem a sua autonomia. É isso. Muito
Muito obrigada, professor. A última pergunta que eu tinha anotado na semana passada é se, assim como o senhor esteve semana passada em Caraíbas, na Bahia, espero que tenha sido muito agradável, inclusive, isso é considerado uma caravana do projeto de comunidade de aprendizagem? O senhor pretende fazer caravanas para acompanhar essas arcas regionais no Brasil e em Portugal? Não, e nem o ciático me permite. Eu estou com 72 anos, com o corpo todo, enfim, avariado, a descarnar por dentro. E, portanto, eu já não tenho vida para andar por aí. Eu vim a Caraíba, estou em Caraíba ainda, a convite de uma escola, que iria fazer um encontro de projetos. Sobre ele eu não vou falar, porque ainda estou a recuperar daquilo que eu vivi, mas se ledes as minhas cartas, eu irei falar sobre isso. Irei a um ou outro local, talvez faça a peregrinação dos 27 estados, ou dos 26 mais o Distrito Federal, talvez durante este ano. Mesmo assim eu duvido que vá ao Acre, à Amazónia, então, acho que vai ser difícil. Mas se me convidarem, eu vou, ok? Na medida em que eu possa ter saúde para tal. A partir do fim deste ano, esqueçam-me, por favor. Ninguém me fale de educação a partir de dezembro deste ano. Se quiserem que eu vá ter convosco, eu vou. Se quiserem que eu veja o que estáis a fazer, eu vejo. Não me pronuncio. Se beberem um vinho tinto, eu bebo. Se tiverem um feijãozinho com arroz, eu como. Mais nada. Vou plantar árvore e ver passarinho. Então este ano a saúde não me permite ir a muitos lugares. Mas irei àqueles que for possível. Tá bom? Obrigada, professor. Aproveitar para dúvidas todas, por favor. Porque a partir do dia 24 não há dúvida nenhuma. Ou melhor, vai haver outras. É para fazer. É para fazer. Ninguém venha para cá para conversar. Eu desligo. Eu sei que estou a ser bruto, mas é assim que eu sou. Sou afável, sou cordato, respeitador. Com quem é afável, cordato e respeitador. Com os outros eu prefiro não falar. Com aqueles que vão andar pelo praticismo, teoricismo e blá 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 blá, esqueçam, por favor. Aliás, se quiserem, até podem ter uma tertúlia à quarta-feira das 7h30 da manhã, podem falar de tudo o que quiserem. Aqui, a partir do dia 24, vai começar a existir uma nova construção social de aprendizagem e educação. Uma nova construção social. Tá bom? Para isso, é fazê-la. E resolver os problemas da aprendizagem. Peço desculpa, falo, sempre a pedir desculpa, mas não consigo falar de outra maneira. Fico irritado comigo. Vós não mereceis que eu sou. Bom, vamos lá. Mais perguntas. Obrigado, Juliana. Obrigado, professor. Estudos em Sorocaba levantou a mão, mas a Carla tinha levantado, não sei se... E sumiu aqui das minhas mãozinhas. E uma outra... Oi, Carla. Posso fazer aqui umas questões. Eu tinha tirado, mas o professor acabou por tirar algumas das minhas dúvidas. Carla, seu áudio está dando eco. Pois, não sei porquê. Agora está melhor. Está melhor. Pronto. É assim, eu tenho falado com algumas pessoas e neste caso tenho andado a divulgar um pouco o que é as novas construções sociais de aprendizagem e tenho alguma dificuldade em resumir. E pronto, até tinha lançado a mim própria o repto de fazer um resumo basicamente, mas eu olho para os documentos do professor José Pacheco e apetece-me pôr lá tudo novamente, porque tudo faz soar em mim esta vontade de mudar e estou com essa dificuldade de fazer mesmo um resumo. Mas vai ser o meu desafio. Eu vou dar uma definição, não é, do que é uma nova construção social. Muito rápida, muito rápida. Aquela que nós temos hoje, todo mundo sabe, toda a gente sabe, ela vem desde há 200 e tal anos da Revolução Militar e da primeira Revolução Industrial não faz sentido, não é? Ela deixou de fazer sentido quando as escolas novistas começaram a dizer que o centro deveria ser a criança. Mas já lá vão mais de 100 anos também. Este modelo
educacional, este sistema educacional, o sistema de ensino, que é uma construção social, de educação, de aprendizagem. Mas não é de aprendizagem, é de ensinagem. Baseia-se em didáticas, baseia-se no centro do professor, embora blá 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 seja no aluno, não é? É o professor. Tem sala de aula. A sala de aula é o dispositivo central. Adiante. A nova construção social vem, digamos, não só regenerar este sistema, eu gosto muito da palavra regenerar, transformar este sistema, mas sobretudo prescindir deste sistema, trabalhando nele, para fazer um sistema que dê direito à educação a todos. Nova construção social é o direito à educação a todos. E sabes o que isso é? Escola pública. A escola pública que o Anísio Teixeira falava, berço de cidadania. A escola pública acessível a todos. A escola pública que o António Sérgio em Portugal falava. A escola pública. Que não se confunda com a escola da rede pública, porque não é pública. Porque há reprovações, há expulsões, há doença nos professores. Isso não é público. Escola pública é aquela que a todos acolhe, a cada qual dá condições de direito à educação. Está na lei, na Constituição. Então, minha amiga, se quiseres uma definição simples, a nova Constituição Social é um sistema que a todos confere o direito à educação. Volto a pedir desculpa do modo como eu falo. Grata, professora. Apontei tudo. Obrigado, Carla. Estúdio em Sorocaba, qual é o seu nome? Oi, bom dia. Meu nome é Bom dia. Daniela. Oi, Daniela. Eu sou professora de escola pública em Votorantim. E eu desenvolvi com as minhas crianças de 5 anos um projeto chamado Projeto Aluno Professor, em que o aluno passava algum conhecimento que ele tinha para os amigos. E esse caminho, eu acredito que ele se alinha um pouquinho com a proposta de uma educação que parte do interesse da criança, porque a criança era livre para escolher o que ela queria passar para os amigos, né? Isso foi muito produtivo, muito especial, porque todas as crianças gostaram e aprenderam muito com os amigos, e eu deixei livres para passarem o que quiserem. Teve aluno que passou até meditação para os amiguinhos. Imagina uma criança de 5 anos ensinando os amiguinhos a se acalmarem, a meditarem. Foi lindo demais. E uma coisa que eu descobri com essas crianças de 5 anos foi o interesse deles pela matemática. Foram eles que mostraram isso para mim. Então, foi assim muito incrível o que aconteceu. E o que eu queria saber, assim, o que o professor acha desse projeto, se esse projeto ele se encaixa, se ele poderia fazer parte da ARCA, e como é que a ARCA pode acontecer em Votorantim? Muito obrigada. Não sei como é que pode. Quem sabe é quem está em Votorantim. Dizer-te que talvez saiba como pode funcionar em qualquer outro lugar e em Votorantim também. Para já, os meus parabéns e dizer-te que nós iremos partir exatamente desses pequenos projetos que são pequenos, grandes projetos. Essa forma como tu agiste com as tuas crianças tem um referencial teórico, não é? O interacionismo, toda a proposta de L'Oréal, Entebbe, Bakhtin, está lá tudo, para não falar de Vygotsky. Mas quando me dizem que fazem, por exemplo, como já ouvi esta semana, que fazem né, em sala de aula, é impossível. Tu estás a fazer com crianças de 5 anos, mas elas depois vão ter o primeiro fundamental, em que vão ficar todos voltadinhos para o mesmo lugar. Ok? Então é preciso perceber-se que não tem que haver jardim infantil, fundamental 1, fundamental 2. Essa segmentação é terrível. É uma das grandes transformações que vai acontecer. E que já aconteceu noutros lugares. Em escolas brasileiras, né? Em que as crianças de 2 anos até 100 anos estavam todas juntas, aprendendo juntos, avós com netos, netos com avós. Quanto àquilo que tu sabes fazer, tudo vai ser aproveitado, como vai ser aproveitado tudo o que o professor que dá aula sabe fazer. Ok? Viram que eu disse professor que dá aula. Porque quando há uma decisão ética de mudar, já é professor. Mas ainda dá aula. Ou seja, quando me perguntam, mas como é que eu vou fazer círculos de aprendizagem? Eu respondo, dando aula.
É aquilo que a pessoa sabe fazer. É aquilo que tu sabes fazer, é aquilo que eu soube fazer. Então eu tenho de valorizar o que a pessoa sabe fazer. Nós vamos valorizar-te. Vamos valorizar o que tu fizeste com as tuas crianças. Mas não vamos ficar por aí. Porque estou cansado de pequeninos projetos que redundam em nada. Porque o sistema não muda. Ele procura sempre rotas de fuga, paliativos. E nós damos-lhes. Não é o teu caso. Não é o teu caso. Mas é muitos outros casos. Então, minha amiga, fica tranquila que o Votorantim vai ser ajudado. Aliás, eu tenho que voltar aí, porque aconteceu algo bem grave quando eu estive aí a última vez. E grave, talvez não seja a expressão, mas que me deixou com vontade de voltar. E junta-te com outros. Eu tenho vários contactos de Votorantim, posso-te mandar. E tu contactas com essas pessoas que são educadores fantásticos, como tu és, certamente, e cria a arca local. Depois, percebe que no interior de São Paulo não existe só Votorantim, há outros lugares pertinho, então faz a arca regional. Tá bom? É isto. Vamos partir daquilo que tu sabes fazer, daquilo que tu fazes, daquilo que te orgulhas de fazer, daquilo que tu consegues fazer. Devagarinho, para não tropeçar. Obrigado, Daniela. Juliana, com a mãozinha levantada. Eu gostaria de dar a minha vez para outras pessoas que ainda não falaram, e se sobrar tempo eu falo no final, porque é uma dúvida que surgiu hoje. Perfeito, Juliana, obrigado. Bea Seio. É isso, assim que fala, Bea. Isso. Olá, estão me ouvindo? Vamos sim. Eu estou a tossir e estou a mudar de lugar, fiquei sem energia elétrica. Agora já tenho. Vamos lá. Primeiro, bom dia, é um prazer enorme estar aqui com o professor José Pacheco e com todo esse coletivo. Me sinto muito presenteada por poder participar desse momento. Professor, a minha pergunta é o seguinte: as escolas que... bom, antes eu vou só contextualizar que eu estou assistindo a formação que vocês fizeram, chamada Escolas Humanizadas, formação Escolas Humanizadas, né? E eu estou achando muito legal aquele material todo, excelente. E aí a minha pergunta é o seguinte: as escolas que hoje já trabalham com esse conceito de comunidade de aprendizagem, elas ainda mantêm algum vínculo com o sistema tradicional, do ponto de vista, uma criança que está hoje numa comunidade, num sistema de comunidade de aprendizagem, se ela mudar, né, para uma escola tradicional. Ficaste sem som, Bea. Ficaste sem som, desligaste. Seu microfone. Ai, me desculpa. Bom, se essa criança sair de uma comunidade de aprendizagem e for para um sistema tradicional, existe como fazer uma comparação de um currículo, de uma série e alocar essa criança? Ou não? Essa comunidade de aprendizagem já é completamente desvinculada desse sistema tradicional de seriar a criança, Não sei se eu consegui me expressar bem. Não, expressaste perfeitamente. A primeira vez que me surgiu esse problema foi em 1977. Ainda tu não tinhas nascido. Quando os pais perguntaram, mas agora os nossos filhos vão para outra escola. Nós só tínhamos, até ao fim do 4º ano, eles tinham de ir para C mais 10, era assim que se chamava na altura. Ciclo mais não sei o quê. E eles foram. E os pais disseram, e agora? Agora nada. O que é que eles levaram? Portfólio. Okay? Levaram um portfólio e eles já sabiam muito mais do que aqueles alunos que foram para o 5º, 6º, 7º ano. No 4º ano já sabiam muito mais os conteúdos, a coisa do currículo, não é? Foi um choque muito grande, mas sobretudo o choque mais... Aliás, eu tenho de contar uma história hoje, não se livram da história, mas mais para diante, em resposta à tua pergunta. Mas agora ficaria por uma resposta mais sucinta. Quando os pais foram para outra escola, vieram queixar-se. E eu escutei-os, e o que é que eles me diziam? Que tinham colocado tudo numa turma, pelo menos isso, 37 alunos foram todos numa turma, e que a turma só criava problemas, que eram muito bons alunos, bons naquele sentido que lhe dão no dia tradicional, como tu disseste, porque sabiam muito matemática, português, história, sabiam tudo, e portanto as aulas eram uma chatice, porque o professor estava a ensinar aquilo que eu já sabia. Pronto, adiante.
E os pais perguntaram-me o que é que poderiam fazer, e eu respondi aquilo que te vou responder. Para já não há comunidades de aprendizagem. Tu falaste que não há comunidades de aprendizagem. Há projetos que podem chegar a ser comunidades de aprendizagem, que têm tudo o que precisam, mas não há comunidades de aprendizagem. Há aí um projetinho do Ministério que nem vale a pena comentar. Então, eu disse aos pais uma coisa muito simples. Ide à C+S e pedi o projeto educativo. Aqui no Brasil é PPP, o projeto político-pedagógico, lá na altura era o projeto pedagógico, PP. Depois é que foi chamado projeto educativo, hoje sei lá como é que se chama. Bom, e eles foram lá. E ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Repara que ainda não havia lei de base do sistema educativo. Mas havia a obrigação do projeto pedagógico. No princípio, que não era projeto pedagógico, era um plano de atividades, porque os inspectores obrigavam a fazer. Nem isso eles tinham. Então, eu disse aos pais, para exigirem daquela escola, da C+S, que metodologia, que valores, que princípios eles iriam transmitir aos seus filhos. Dá para entender o que aconteceu? Eu, no final, dai-me 5 minutinhos que eu conto uma história. Ou melhor, vou contar agora. Pronto, acabou. Desculpa lá, senão ainda me esqueço. Que é uma história que eu nunca contei. Ou talvez tivesse contado uma vez. Bom, adiante. Imaginei 37 jovens saindo da ponte inicial, para ir para a C+S. A colega que me contou, ela já faleceu, portanto não tem testemunhas vivas. Espero que acreditem no que eu vou dizer. A colega veio ter comigo à hora do almoço, muito transtornada, e eu disse, o que é que se passa? Uma colega ótima, do estudo da terra, lembro perfeitamente da disciplina que ela dava, ela era maravilhosa, trabalhava lá na C+S, era uma boa professora, mas no sentido tradicional, que ela dava as suas aulas, mas era maravilhosa. E eu disse, o que é que se passa? Ela, ó Zé Pacheco, vem cá, olha, queres saber? E quando hoje entrei na sala dos professores, peguei nas cadernetas das turmas que eu ia trabalhar hoje de manhã e vi o primeiro horário, creio que era 9 horas, ou coisa assim, turma A, e tinham parentes, alunos da Escola da Ponte, eles já puseram, né, lá todos juntinhos, 37. Eu fiquei encantado, olha, vou conhecer os alunos da Escola da Ponte. Diz ela, no primeiro dia, quando nós chegamos à sala de aula, as crianças estão a correr de um lado para o outro, a gente manda calar, manda fazer fila para entrar e tal. Eu cheguei lá à sala e não vi ninguém. Eu perguntei à funcionária, onde é que está a turma A? E a funcionária pôs o dedo assim no nariz e disse, para eu espreitar para a sala. Eu espreitei para dentro da sala e estavam 37 jovens, sentadinhos, livro aberto. Eu entrei e disse, bom dia. E eles levantaram o braço. Eu não entendi. Depois perguntei, vieram da Escola da Ponte, não foi? E eles levantaram o braço, em silêncio. Eu não entendi aquilo. Repara bem. Aí eu disse, olha, sou a professora de Estudo da Terra, esta é uma aula de apresentação, vamos estar juntos agora uns 5 ou 10 minutos, eu vou pôr o sumário no quadro e depois voltamos daqui por 2 dias para ter a primeira aula, tá bom? E eles levantaram o braço. Eu não entendi. O que é que eu faço? Vou para o quadro negro, ponho o sumário, quando me voltam estavam todos com o braço levantado. Eu disse, será que eles querem fazer uma pergunta? Repara que levou um tempinho para perceber. Adiante. Aí ela pergunta ao Bernardino, que estava na frente, olha, tu queres fazer uma pergunta? E ele disse, sim, quero, mas eu não fui o primeiro a levantar o braço, a senhora tem que obedecer à ordem das inscrições. Olha, o primeiro foi ali o Rui. E ela, eu percebi que eu tinha de obedecer a uma ordem de inscrições que eu não tinha visto. Aí perguntei ao Rui, Rui, queres saber alguma coisa? Ele disse, olha, professora, eu já li o livro. Diz ela, eu quase caí para trás. E todos eles tinham lido o livro todo. E ainda não tinham começado as aulas. Durante as férias, compraram um livro, leram o livro todo. Aliás, leram os livros de todas as disciplinas. E diz ela, eu chegava ao fim do ano, ainda não tinha acabado o livro, e ninguém conseguia ler o livro todo ao longo do ano, e eles já sabiam ler todo o livro. Eu disse, mas o que é que tu queres? Olha, eu tenho aqui dúvidas na página 84. A senhora pode-me explicar isto?
Eu olhei para ele e disse, cara, e tu? Eu tenho que... Cada um tinha dúvidas em páginas diferentes. E eu pensei, caramba, eu não sei explicar desta maneira. Então disse, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar já a aula que ia dar daqui por 2 dias. Voltei-me para o quadro e escrevi toda a matéria no quadro que ia trabalhar, escrevi. Quando acabei de escrever, virei-me, mais de metade da turma já não estava lá, estavam para aí uns 15. Eu nunca tinha ouvido sair ninguém. Eles estavam habituados a não fazer barulho, a saírem pezinhos de lá. Diz ela, onde é que estão os colegas? E um levanta o braço e diz lá. Olha, doutora, que elas exigiam que tratar sempre doutora. Ó, doutora, ter ido para a biblioteca. Ela, mas porquê? Porque aquilo que a senhora escreveu no quadro, eles já sabem, não vão ficar aqui a ouvir a senhora. Bom, imaginam a cena. Ela deu as suas aulas, não é? E foi para a sala dos professores. Quem ia dar a segunda aula? Um professor que é chamado da pedagogia musculada. Ele dizia que não tinha problema nenhum disciplinar nas suas turmas. No primeiro dia entrava na sala, dava 2 safanões 2 palmadas e dizia, isto é por conta, e se alguém está tal, leva também. Tal. E tudo ficava quietinho. Preparei bem. Era assim. Bom, ele disse, e fizeram para a colega. Então vão ver como é que eu faço. Entrou na sala, estavam os 37 sentados, livrinho aberto à frente, ele vai junto de um, que já não me lembro quem foi, dá uma bufetada e diz, isto é por conta, sem mais. O que aconteceu? Eles olharam-se uns aos outros, guardaram os materiais, levantaram-se, saíram e foram ao Conselho Diretivo. Exigir ter recebido pelo Conselho Diretivo. E disseram ao Conselho Diretivo que se o professor não pedisse desculpa ao seu colega, ninguém ia para as aulas. O resto eu não conto. Que um dia vou escrever. Já foi bom tu perguntares. Então, quando passavam para uma escola vulgar, com bons professores e outros que não são, eles levavam um portfólio. O problema é que eles colocavam no ano que correspondente à idade. E aí havia problemas, pois havia. Que chatice estar a ouvir um papagaio falar daquilo que eu já sei. Não é? Levantavam o braço e pediam a palavra e não lhe era dada. Houve inclusivamente marcação de falta disciplinar por levantar o braço. Eu não posso falar mais porque eu começo a ficar ainda pior do que eu estou antes. Então, bem, obrigado. Eu vou escrever uma cartinha sobre isso, tá bom? Muito obrigada, professor, pela sua resposta, pela sua história. Gratidão. Obrigado, Bé. Tatiane Damasceno. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. É uma honra estar aqui também, participando com todos vocês. Assim, isso, para mim, eu acho que mais que para os outros, é uma oportunidade muito especial, porque eu já relatei algumas vezes que eu pude estar presente, que eu moro numa zona rural, muito longe da cidade, e lá não tem sinal de internet, e muito complexo para eu conseguir estar presencialmente, estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu sou uma admiradora do professor José Pacheco, desde a época da faculdade. Uma vez eu até lhe escrevi um e-mail, tem muitos anos, que eu já sonhava em abrir uma escola numa comunidade, que os meninos iam muito longe da escola, da casa. Então, ele se predispôs com toda a honra em auxiliar, inclusive, na solução desse problema. Mas, como sempre, a gente está sempre ansioso, querendo modificar, né? Não era o momento. E hoje em dia eu tenho uma terra que foi dando aula numa escola estadual, que 28 subdistritos iam para essa escola estadual. Ou seja, eram em torno de 300 alunos vindo das roças para estudar nessa escola. E eu fiquei muito encantada e fui conhecendo todas essas comunidades e acabei me mudando, comprando uma terra, me mudando e vim morar aqui. E aí é onde eu quero chegar, só para vocês me reconhecerem, desculpa tomar tanto tempo. Que eu não estou muito atualizada. Eu vi o anúncio, porque eu sigo das Arcas, minha orelha até antenou, porque numa primeira vez até tinha pensado em colocar o nome da terra de Arca,
Hoje em dia é o território Servir a Ser, o Canto do Paraíso, o que eu pretendo desenvolver. E aí eu não sei se vai ser uma coisa que, se tem um lugar que está ficando esses materiais todos, onde eu possa buscar informações, se vai ser só professores da rede pública, porque eu hoje em dia tenho minhas dúvidas se vou ter vocação de estar presente na rede pública, mas o meu grande sonho não deixa de ser, como de muitos anos atrás, de poder ter um centro de comunidades, de aprendizagens, e também acesso público a essas pessoas, sabe? E é para isso que eu estou caminhando. Esse ano minha vontade é desenvolver cinema itinerante, e estou pesquisando com as instituições da minha cidade, que é Piranga, em Minas Gerais, que eu pertenço, como me instituir para eu arrecadar verbas, para eu poder começar a ter essa escola, sabe? Em funcionamento. Então, eu queria saber um pouco sobre isso, assim, que eu estou desatualizada, e aí a hora que o doutor José Pacheco ia ficar caladinha, mas a hora que ele falou com a gente, o mestre, que dia 24 não aceitava mais perguntas e que ia começar, eu falei, deixa eu perguntar onde que eu me atualizo, pelo menos. Olha, obrigado pela questão que colocaste. Não tens internet? Nós, em 1976, também não tínhamos internet, nem computadores, nem livros, nem nada. Tínhamos pessoas. Escolas são pessoas. Quando tu falas da necessidade de ganhar sustentabilidade financeira, não é? Render engenharia, a escola pública pode ser construída a partir da rede pública ou da rede particular. Pode partir, mas tem que trabalhar com alunos da escola pública, ou seja, da rede pública. As escolas particulares devem matricular todos os seus alunos na rede pública. Todos. Se tens aí um lugar para onde iam todas as crianças das roças à volta, eu pergunto para que é que eles iam aí, não é? Iam ir fazer o quê? Ouvir um papagaio, ou papagaios a falar daquilo que nos fazia em qualquer jeito, naquilo que eles desenvolviam nos seus lugares, não é? Bom, eu ainda há pouco estive a falar com a pedagogia em alternância e falavam-me de crianças que choravam durante a noite porque estavam longe da família. Eu vivenciei no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, um projeto onde as crianças estavam de segunda à quinta, elas choravam com saudades, os funcionários choravam com saudades da mulher, do marido. Porque é que eles estavam ali todos? Porque é que eles não trabalhavam no lugar onde viviam? Porque é que eles não aprendiam no lugar onde viviam? Dá-me uma razão para eles andarem 1, 2, 3 quilómetros para ouvir um papagaio a falar aquilo que não vale a pena falar. Então, volto a pedir desculpa do modo como falo, tá bom? Então, Tatiana, vamos lá. Se eu estivesse aí nesse paraíso, não é? Eu, no dia 24, tu vais ter a resposta na prática. Eu agora estou apenas a dar uma ideia do que vai acontecer. Tu vais entregar, ou melhor, primeiro vais constituir a tua arcazinha, aí eu posso mandar montes de gente aí de Minas Gerais à volta do teu paraíso que podem estar contigo. Basta que me envies e-mail ou WhatsApp, o que é que seja, e a Zizi pode fornecer tudo isso. Mande-te tudo o que tu precisas, de gente. Então, constituída a arca regional, neste caso, aliás, agora estou-me a lembrar até que um amigo meu passou agora a ser secretário de uma cidadezinha próxima da tua, mas não vou agora entrar em pormenor. Vamos lá, secretário de Educação. Depois, o que tu tens de fazer? Dentro da arca, criar um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho, GT, que também vais aprender a fazer isso. Não é agora que eu vou explicar, só estou a dizer aquilo que vai acontecer. Esse grupo de trabalho reúne os vários projetos, vai ter a publicação por parte da Secretaria do grupo de trabalho, da criação do grupo de trabalho, e vai criar regulamentação, depois é um dos materiais que eu vou passar, é a criação de grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho foi criado no Ministério da Educação do Brasil, neste sentido, da inovação, pelo ministro Renato Giannini, em 2014, potencia-se. O segundo foi em 2018, na Secretaria Estadual do Distrito Federal. Aí vai, agora tem Mogi das Cruzes, tem Maricá, enfim. Então, esses grupos de trabalho praticamente são
o lugar e o tempo onde nasce um novo sistema, porque vai substituir a regulamentação que diz que tem de haver sala de aula, gabinete de diretor e tal, por algo bem diferente, dentro da lei. Porque aquilo que as secretarias e os ministérios fazem estão fora da lei. Ok? Então, vamos lá. Depois desse grupo de trabalho, ou enquanto esse grupo de trabalho é formado, nós vamos analisar os nossos projetos educativos, vamos fazer aquilo, eu já disse isto milhares e milhares de vezes, a nossa matriz axiológica, saber que valores é que vamos transmitir a nossas crianças, que projeto é que nós queremos, declaração de princípios, tudo isso que é a base documental, que é o princípio da autonomia dos projetos. Eu quero fazer cidadãos, ok, está aqui escrito. Como é que vou fazer? Vamos lá. Ok? Não é escrever no projeto escrito que vão fazer 1 hora de educação para a cidadania porque vão criar... Não, valha-me Deus. Ou então 1 hora de socio-emocional. Olha, eu nem quero, eu começo a gesticular. Vamos parar. Tatiana, tudo isto tu vais ter como resposta se tomares uma decisão ética. Podes começar como particular, podes começar como público, pode começar como particular e público. De preferência, toda a escolinha. De preferência, com crianças entre os 8 e os 12, mas se não for, também não há problema nenhum. Porque depois vai ser do 6º mês de gravidez até à morte, e portanto vai apanhar todo mundo. Então, começa como tu desejares e puderes. Vais ter um espaço onde vais agir solidariamente com outros projetos. A ARCA. E vais ter um grupo de trabalho que te vai representar, certo? É isso. Muito obrigada, assim, eu fico muito honrada, porque é uma grande oportunidade que coaduna muito com o sonho do território Servirá Ser, que eu fico muito empática com as coisas que acontecem com as outras cidades que eu venho acontecer, que eu sempre que eu vou para a escola eu vejo e aí me sinto imóvel, que a gente já está cansado de saber também, e a gente não precisa vir falar disso, mas é ver quantos meninos estão ao meu redor aqui, das comunidades tradicionais camponesas, e estão saindo no ensino médio sem saber nem escrever o próprio nome, sabe? E ter tentado de outras formas, não ter conseguido. E eu pensei esse ano até que, a princípio, eu ia ver se eu dava aula particular de graça para trazer as crianças para cá, porque eu tenho uma terra abençoada, que é a terra que me permitiu guardar com 22 hectares, muita água, muita natureza, sabe? E aí eu já vi, não vou dar 4 hectares, vou fazer uns chalés, os meninos vão curtir aqui, só que eu preciso, e eu, gente, etc., né, tudo aquilo, e eu falei assim, nossa, vou começar a ser professora particular voluntária, para ver se eu já vou pegando, assim, uma questão. Então, era um pouco isso. E eu vou ficar muito honrada em poder receber todo esse material e, com a graça do universo, vamos estar junto nisso. Eu só irei enviar materiais, já algumas pessoas têm, mas eu estive a atualizá-los, estive a simplificá-los até. Os materiais que eu refiro são a base documental, porque depois, só sob avaliação, eu tenho cerca de 2.000 ficheiros. Dá para entender? Então, esses materiais que eu refiro são plano de inovação, são preparação da formação, é o projeto de formação, é toda a base legal, científica, tudo isso que é preciso ter antes de mais nada, ou durante. Tá bom? O resto é formação. Vamos ter muito tempo. Vamos ter 11 meses, 10 meses. Muito grata. Obrigado, Tatiane. Deixa eu só passar a palavra à Tina, que ela pediu, tá? Mas estou acompanhando a sequência aqui. Tá bom? Tina, por favor. Obrigada, André. Só para falar para a Tatiane e todo mundo que está por aí, todo o material e tudo que a gente está trazendo aqui de links, de forma de comunicação, de materiais disponibilizados, a gente está colocando aqui no chat o site que a gente montou. Então, assim que o professor José disponibilizar esse material para a gente também vai carregar nesse site. Então, quem tiver buscando informações, é só entrar nesse... Vou colocar de novo. Zizi, se você puder colocar de novo nesse exato instante,
aqui no chat para o pessoal. Obrigada, Zizi. Obrigada, André. Obrigada, Zé. Eu peço que seja criado um outro, sei lá, não sei nada de internet, mas um site, ou sei lá, só para quem vai fazer, ok? Porque agora todo mundo pode falar, todo mundo pode ter acesso, porque os materiais propriamente ditos só vão ser entregues a quem fizer. Não quero. E para isso as pessoas têm que aderir, mostrar, escrever, não sei se já tem formulário, isso, quero que alguém pegue nisso e que até ao dia 24, ou 23 neste caso, 24 já começa, as pessoas se inscrevam, façam parte. Eu tenho um documento que é o Termo de Compromisso Ativo, que nós fizemos na Ponte em 1997, não, 87, não me interessa, em que as pessoas assumem cumprir aquilo e assinam. Eu quero isso. Estou cansado de pequenas traições, estou cansado de ser usado, estou cansado de ver pessoas sem aprender, não é? Chegar ao fim do ensino médio, nem o nome sabem ensinar. Estou cansado disso. E vós também podeis estar. Então, tem que haver uma declaração de adesão. Eu quero, eu faço. Quem não quer, não me chateie, por favor. Não vai receber nada. Não vai. Calma, seu José, calma, tá muito nervoso. Eu estou muito nervoso mesmo. Eu perdi a serenidade há muito tempo e agora é cada vez pior. E esta semana foi terrível. Então, peço desculpa de falar como falo. Bom, temos 5 minutos. Carla Soares. Olá, boa tarde. Aqui em Portugal já é boa tarde a todos. Antes de mais, gratidão por poder estar aqui a participar desta mudança, desta transformação. Professor Pacheco, que fui eu que lhe enviei uma mensagem a semana passada e que, em princípio, temos aí um Zoom marcado para o dia 23 de janeiro, se não houver nenhum contratempo. Nós somos um grupo de famílias, portanto, eu sou uma mãe, estou aqui num lugar de mãe. Nós estamos a co-criar juntos uma escola, não é? Inicialmente vamos ter aqui pela via do privado. Estamos aqui aliás, tivemos na quinta-feira uma reunião com uma associação de moradores da Verdizela, que tem um antigo edifício escolar fechado há 2 anos, e fizemos-lhes uma proposta para podermos fazer uma parceria, para podermos utilizar também o edifício com eles, junto da comunidade. A proposta foi bem aceite, mas estamos à espera de uma resposta final, e se realmente conseguimos utilizar parte daquele edifício, poderemos considerar-nos uma escola oficial privada. Contudo, as nossas intenções não era ficar por aqui. Nós queremos ser ensino público, ou seja, nós queremos incluir todas as famílias na nossa escola, precisamente porque, infelizmente, em Portugal, o ensino privado acaba por ter mensalidades muito altas para poderem ter sustentabilidade e, infelizmente, acabam por ser muitos um ensino de elite, e nós não queremos ser isso. Nós queremos realmente ser um ensino que possa chegar a todos. Nós estamos agora a precisar de fazer brevemente o nosso projeto pedagógico, regulamento interno, e foi por isso que eu também entrei em contato com o professor Pacheco, na perspectiva de, quem sabe, alguém juntarem-se e poderem nos ajudar aqui, porque nós realmente queremos ser esta escola que eu ouço tanto falar aqui através do professor Pacheco. Eu fico mesmo a vibrar, e nós famílias, bebemos muita inspiração. É isto mesmo que nós queremos para a nossa escola, é isto mesmo que nós queremos construir, e por isso queremos muito trabalhar, e faz parte já das nossas intenções a sermos uma escola familiar e comunitária, ou seja, queremos estar na comunidade e queremos que a comunidade esteja connosco. E é muito interessante porque, de alguma forma, já estamos a conseguir isso, porque se conseguirmos partilhar uma escola com uma associação de moradores, já estamos, de alguma forma, na comunidade e com a comunidade. Então, é um bocado nós, neste momento, já temos alguns profissionais connosco, mas andamos aqui numa busca por um professor, pelo menos um professor, para podermos ir para a frente com a parte do primeiro ciclo, e para se juntar a nós, à equipa que já temos.
e também saber como é que nós já podemos fazer parte integrante, como é que já podemos participar nas arcas, estando nós ainda neste processo de cocriação. Pronto, era um pouco esta dúvida. Bom, vamos lá, Carla. Eu te agradeço as referências a este velhinho, mas devo dizer que até o dia 24 ou dia 23, eu espero que esteja formado um corpo de formadores e que não se pense que este projeto é meu. E que eu agradeço, eu não quero ser ingrato em relação àquilo que a Flor diz, que este só gente, como sou como as outras, sei aquilo que significa. Eu vou desaparecer no final do ano e, portanto, é bom que se perceba isso. Quem vai estar convosco é uma arca portuguesa, ok? Estão aqui pessoas dessa arca, que se entendam, que se encarreguem de estar convosco, acompanhar o dia 24 e fazer formação, fazer tudo o que é preciso. Se eu estivesse no teu lugar, vamos lá ver o se, eu iria à escola pública mais próxima, a mais próxima, em funcionamento, um edifício, pediria o projeto pedagógico, o projeto educativo. Se tu lês o projeto educativo dessa escola, tu vais ficar encantada. É encantada. É, te garanto. São poemas. É lindo. São lindos. Eu tenho uma coleção imensa, tão bonito. Bom, e dizer à direção do agrupamento que queres aquele projeto para ti, para os teus filhos e para os filhos dos outros. Tu queres aquele projeto para os teus filhos, ok? E a escola tem professores, não precisas de ir procurar professor nenhum. Isto é como eu faria, tu farás como quiseres. Se quiseres gastar dinheiro, gasta, para aí paciência e tal, eu não o faria, já o fiz. Eu ensino, a muitas cooperativas, ilhas, ajudei, tudo o que tu possas imaginar. Bom, nem te conto o que aconteceu, que já contei hoje uma história. Então eu faria isso, juntaria as pessoas cujos pais, pessoas dos alunos, cujos pais têm consciência de que realmente é preciso uma outra escola, e a escola pública mais próxima, e agora tu dirás, mas eles têm de ir lá para a escola? Não, desculpa, as escolas são pessoas, eles não precisam de ir para dentro do prédio da escola. Onde é que está escrito? Onde é que está a lei que diz que tem de ir para um prédio? Não. Diz que é obrigatória a matrícula, e acho muito bem. Diz que é obrigatório frequentar a escola, acho muito bem. É ótimo. Mas não diz que a escola é um prédio. Não diz. Com salas de aula, não diz. Ok? Aliás, diz completamente o contrário, né? Então, minha amiga, se quiseres, no dia 23 podemos conversar e ajudar-vos a preparar tudo isso. O dia 23 é exatamente a véspera, não é? Portanto, já será em cima da hora, mas vamos a tempo. Reúne gente, vai à escola mais próxima, pede o projeto, lê o projeto e depois a gente conversa. Agora, se quiseres criar através de uma iniciativa privada, também podes, mas não com mensalidades. Desculpa lá. A educação é gratuita. Sim, essa é a nossa grande luta, sim, essa é a nossa grande luta. Inclusivamente tentar perceber se conseguimos patrocínios, apoios, precisamente para evitarmos mensalidades. Sim. É bom que alguns pais possam dar algum dinheiro, é bom que haja patrocínios, tropos, que haja assistencialismo, não. Que haja, é bom que haja, mas não os AECs, nem a não sei o que da família. Cuidado com isso. Isso não. Isso não. Porque isso são paliativos, não é? Porque os pais estão a trabalhar, não é? A escola é um gueto, babysitter. Bom, então, pensa nisto que eu te falo, que aliás é para todos, não é só para ti. O que eu faria se tivesse, como tu tens, já tive, ainda tenho netos. Então, dia 23 conversamos. Então, entretanto, faz aquilo que quiseres, tá? Vai lá à escolinha, pede, lê, os são ótimos e vão dar colaboração. Ok, professor, gratidão. Então, dia 23, depois, na véspera segunda, envio-lhe uma mensagem para combinarmos horário. Tá bom? Gratidão imensa. Obrigada. Obrigado, Carla.
minhas amigas, meus amigos, já ultrapassamos 5 minutos, quase 5 minutos do nosso tempo, e nós temos ainda 5 pessoas inscritas. Eu só sugiro o seguinte, eu já anotei o nome dessas pessoas aqui, eu passo para a Zizi, a gente começa na outra, no nosso próximo encontro, pode ser, professor?